Olá, seja bem-vindo ao canal Boom Consciência. Eu sou a Tayara e hoje a gente vai trazer o assunto Ho'oponopono. Tem gente aí que já tá careca de saber sobre essa técnica, mas eu fiz questão de trazer aqui porque futuramente eu vou trazer a oração do Ho'oponopono, que é a coisa mais linda que tem, e eu vou deixar aqui para vocês, né? Quando vocês precisarem, deixa salvo, né? Para que vocês vão ouvindo aí de forma recorrente, mas que também estar fazendo o Ho'oponopono, né? Colocar isso como um método que possa te ajudar, né, no seu dia a dia, a lidar com algumas situações. E aí eu vou explicar para você, para quem ainda não sabe, né, vou explicar, e para quem já sabe, relembrar e trazer novamente, se tá em desuso, né, em falta com essa situação, mas que venha aí a trazer de volta para o seu dia a dia, tá? Então, o Ho'oponopono, ele é uma técnica havaiana e ele vem trazendo o significado de reparação, né? A reparação é para o outro e é para a gente. Então, tudo aquilo que uma situação causou em nós, né? Seja por gatilho, seja por, né, programações que já estão lá e que aquela situação, aquela pessoa trouxe um gatilho para a gente, né? Ou que seja ali de fato uma situação de dor, de mágoa, de culpa, né? Também não apenas trabalhando numa situação externa, mas trabalhando processos internos. Então, não apenas relacionado a uma situação, mas se às vezes você está sentindo algum sentimento recorrente, padrão, né, que vem trazendo alguma desordem física, psíquica, né, uma obsessão, né, um sentimento de dor, de mágoa, de culpa, tá? Isso pode ser trabalhado dentro do Ho'oponopono, tá? Então, a intenção geral do Ho'oponopono é transmutar situações, transmutar padrões. Então, eu tô aqui num padrão, seja ele de escassez, seja ele de uma dor emocional, né? De um sentimento de baixa vibração. Eu estou com raiva, né? Toda vez que a gente emite raiva, alguma situação para alguém, a gente cria um elo com essa pessoa, né? E a intenção aqui é cada um segue a sua vida, é uma liberdade, é uma libertação, né? Porque eu vou transmutar e transformar esse sentimento que estava me prendendo, que estava me deixando num grau de ser obsessor vivo daquela pessoa, né? De trazer esse empecilho para ambos, né? Trazendo perdão, trazendo auto-perdão. Ele trabalha muito com a questão da autorresponsabilidade também, que eu sempre falo, né, gente? Às vezes a gente tem esse padrão de colocar sempre a culpa no outro, né? E aí acaba fazendo situações e não enxergando o erro, né? Ah, é porque eu sou sempre a vítima, porque eu sou sempre. E às vezes a situação foi apenas uma reação mediante aquilo que a gente fez, né? Mediante ao recurso de defesa da pessoa, né? Então nós precisamos, não é abafando a reação que a pessoa teve, não, né? Não é passando a mão na cabeça, mas nós precisamos ter essa consciência, né, de que toda ação tem uma reação, né? E de que muitas vezes o outro tá errado, mas às vezes você também tá errado, tá? Então, a gente usa dentro do Ho'oponopono palavras-chave específicas que vêm trazendo condições para que você transmute isso através de mantra. Então, você vai entoar aquilo, né? E aí aquilo vai entrando numa outra ressonância. Então, você estava vibrando aqui na raiva, né? E esse mantra, essa situação repetida, dita diversas vezes, vai te dar condições de estar elevando e trazendo uma outra vibração
para essa ligação entre você e essa pessoa. Isso eu não estou falando de voltar a conviver com pessoas, nada disso, tá? Eu só estou falando que o perdão e a transmutação de sentimento te eleva, né? Te liberta. Porque não tem, se uma situação passou, não tem o porquê de você ficar carregando isso, né? Então a intenção é transmutar para me libertar de certas situações. E assim o outro também vai seguindo a vida. Porque nós estamos aqui, né? Coisas ruins acontecem com todo mundo, né? Todos nós temos sentimentos que oscilam, né? E é normal isso. Tá? Mas a intenção é nos conectar, nos voltar para a fonte divina, né? Para o original de fábrica, vamos falar assim, né? Essa é a intenção. E o Ho'oponopono é uma ferramenta fantástica que nos proporciona, nos possibilita aí, mudar esse padrão que está nos causando dor, que está nos causando desordens psíquicas, emocionais, né? E nos mantendo ligado a pessoas, a redes aí, em dor, em sofrimento, em raiva, em posse, e se tornando aí obsessora, né? De outras pessoas e trazendo o problema que eu sempre falo na apometria, né? Da auto-obsessão, porque o veneno, quem toma é a gente, né? O outro, por vezes, deve estar sentindo algum resquício de energia, alguma coisa, né? Mas por vezes está seguindo a vida e você está ali se contaminando, se envenenando diariamente nessa situação, tá? Então vamos lá. Você ter essa ferramenta é você ter a misericórdia por você mesmo, né? É você enxergar que você precisa se libertar dessa situação, né? Então, eu percebi que eu tenho uma mania de falar, né? Nos vídeos eu tô percebendo, a gente se filmando, a gente vai percebendo alguns trejeitos, algumas manias. Tá sendo interessante. Bom, vamos lá. Então, eu vou apresentar aqui para quem não conhece. Esse daqui é um japamala. O japamala, ele nada mais é... Olha, bem comprido, tá? Ele nada mais é, né? E tem a funcionalidade como um terço, né? Que é fazer a contagem. Então, cada gominho, né? A gente vai ali fazendo uma contagem, tá? Pra gente saber até o momento que a gente tem que parar. E aqui nós temos 108 contas, tá? Então, bem baratinho, gente. Isso daqui você encontra em casa de artigo religioso, encontra em aplicativos aí de compras, e você mesmo também, se quiser fazer, se tiver umas miçangas, se tiver umas sementes aí, tem como fazer, colocar 108 contas, e aqui para a gente delimitar, né, o início, onde você começou e aonde vai terminar, tá? Para não ficar aí eternamente também fazendo. E aí você vai entoar, né? Qual a situação? É relacionado a uma pessoa ou é relacionado a um sentimento? Seja uma coisa que você está sentindo aqui por você, seja uma depressão, seja uma ansiedade, né? Ou é relacionado a alguém, tá? Então, se for relacionado a alguém, você vai falar: fulano, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Fulano, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Fulano, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Você vai fazer isso daqui inteiro, tá? Feito isso, gente, no começo, às vezes vai ficar meio automático, né? Só que depois a coisa já vai mudando, porque aí você vai se conectando, vai mudando a sua respiração e você vai tendo condição de mudar e se conectar de uma outra maneira para aquela pessoa, tá? Então, isso vai trazendo essa transformação. Ó, deu uma tremida aqui que o João veio aqui aprender Ho'oponopono conosco, né? O João, para quem não conhece, é o meu gato. É um dos,
tá? E o que significa essas frases que a gente vai falar, né? Então, quando a gente fala eu sinto muito, nós estamos assumindo a responsabilidade sobre a nossa situação atual, né? Sobre as condutas do passado, e a gente vai reconhecendo, né, que está preparado para passar por essas mudanças, né? Trazendo luz à escuridão. Então, eu sinto muito pelo que eu fiz, pelo que gerou essa situação. É um processo de reconhecer, né? O que nós temos, qual que é a nossa parcela para essa situação, tá? Me perdoe, né? Você pede perdão a si mesmo e ao outro, né? Porque, de alguma forma, você se colocou nessa situação, né? Quando eu falo nessa situação, não é nem que você teve uma reação, algo reativo, nem nada disso. Às vezes foi, mas às vezes não foi, mas você se permitiu passar por aquilo novamente, né? Você permitiu que o outro, por vezes, fizesse alguma coisa, né? Então, vem esse perdão, esse auto-perdão e o perdão para o outro, liberando essa situação. João, dá licença, cara. E aí nós temos o eu te amo, que te conecta com a fonte divina, né? Então o amor, ele vem trazendo essa grande conexão com o divino, com o que você acredita, né? Como uma energia original aí, né? Então te conecta com a fonte novamente. E eu sou grato, expressa a gratidão, a confiança de que a situação vai ser resolvida, né, para o bem maior de todos os envolvidos. Então, não necessariamente vai ter o retorno da pessoa na sua vida, mas vai trazer um apaziguamento energético para que cada um flua livre, né, para seguir a sua vida, mas principalmente que você vai estar liberto desse sentimento que estava aí te causando dor e desequilíbrios dentro do seu campo, tá? Então, nós vamos repetindo, né? Eu sinto muito. Quando é um sentimento, né? Uma raiva, alguma coisa. Então, raiva abençoada, eu sinto muito. Porque o sentimento, né? A gente precisa reconhecer a bênção dele, né? Porque através desse sentimento, desse desconforto, que traz uma luz para algo que precisa ser olhado em você, né? O outro causou tal situação, então existem muitas nuances a serem olhadas, né? Por vezes a gente olha para o sentimento, mas a causa, a projeção, o gatilho, né? O que eu sou programada para reagir de tal forma quando acontece tal coisa? Então, a gente acha tão simples, né? A gente apenas ir aqui, ó. Quando a gente faz um mantra, né? Estamos vibrando aqui. Quando a gente faz um mantra, muda a ressonância dos nossos sentimentos. E como a gente está fazendo de forma consciente, direcionando a algo, né? Isso vai ter um efeito melhor, esclarecedor e vai nos dar muitos insights para aquela situação, para os nossos sentimentos, para a nossa programação de meios de como reagir, né? De como foi, de nos analisar, né? De como foi essa situação mesmo. Será que foi, né? Vamos olhar lá associar a carta do tarô lá do pendurado. Será que foi aquele modo, aquela historinha que eu estou me contando mesmo? Será que os fatos foram assim? Ou não? Ou teve aí umas situações diferentes e eu estou me colocando aqui como vítima, como nessa historinha, né? Então, gente, o Ho'oponopono, ele nos possibilita mudar a frequência, né? Trabalhar com o perdão e trabalhar com essa análise, né? De nós, do nosso comportamento. É uma coisa rápida. Isso daqui não é demorado para ser feito. Porém, é uma ferramenta fantástica que dá para ser colocada no nosso dia a dia, né? Não é uma coisa que vai tomar tempo, né?
Nós precisamos, inclusive, trazer um equilíbrio e olhar para a nossa rotina. Porque às vezes, eu preciso de uma dopamina e fica rolando feed de Instagram 2 horas, mas não faz uma caminhada porque não tem tempo. E aí não faz um Ho'oponopono, que funciona como um autoconhecimento e algo que vai te libertar, te curar, te ajudar. Não faz porque não tem tempo. Não medita porque não tem tempo. Não reza porque não tem tempo. Não frequenta nenhum lugar, um curso, alguma coisa que venha a trabalhar o seu autoconhecimento porque não tem tempo. Então, assim, prioridades, né? Escolha o seu difícil. Qual que é o seu difícil? Né? Então, vamos priorizar sair do estado de vítima, né, das circunstâncias do mundo e trazer uma ação, né? Porque ninguém vai nos curar. Vou te contar essa. Ninguém vai vir e vai resolver os seus problemas, né? Quem vai te salvar é você mesmo, né? Ninguém vai na terapia por você, ninguém vai fazer alguma coisa por você. Você precisa buscar. Até para os seus guias, para os seus mentores, para o seu anjo da guarda. Se você não se conectar, eles ficam te olhando, sofrendo, com uma dor no coração. Mas eles não podem fazer nada por você. Porque se você não está fazendo, não está pedindo, não está se conectando e não está se ajudando... Então, assim, vamos agir com a vida, tá bom? Fica aí a dica, aproveita o final de semana, tira um tempinho super rápido e faça, e repita, e faça quantas vezes for necessário, até você se libertar desse sentimento ruim, desse emocional abalado, desse problema de saúde que está sendo causado por desordens psíquicas, por obsessão, né? Enquanto o outro tá lá seguindo a vida, tá bom? Fica a dica da Thay, um beijo e até breve.